Olá, queridas almas! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Tô vendo aqui que já entrou algumas pessoas, né? Sejam todos bem-vindos. Hoje eu vou trazer para vocês um tema muito interessante, que é manifestação na realidade, mas dentro de uma proposta que tem muito mais a ver, né? Muito mais conexão com esse despertar espiritual. E não mais naquele modelo que a gente conhece de manifestação com muito esforço, né? Com muita dificuldade. Então, vou trazer para vocês, eu acho que eu posso dizer a fórmula da manifestação dentro dessa ideia de uma manifestação conectada à sua alma, conectada ao seu Atma, conectada à sua força interior, aquilo que realmente se torna permanente de uma certa forma, né? Neste mundo tão impermanente, né? Mas antes disso, eu quero trazer para vocês uma mensagem de abertura aqui, porque eu também vou estar fazendo a leitura aqui de algumas cartas, tá? Para vocês. Vocês estão me ouvindo bem? O pessoal que entrou aí tá ouvindo direitinho, que eu coloquei aqui o microfone. Então não sei se o som tá bom, me avisem aí. E queria pedir também a Carol para dar uma verificada para mim lá no grupo se o link que eu enviei deu certo, né? Porque às vezes a gente envia dar certo, às vezes não dá. Vamos lá, vamos aqui para uma mensagem especial para todos vocês, para nós, né? Iniciarmos aqui essa leitura, aliás, essa live, né? Ah, que ótimo, Carol, obrigada, viu? Vamos ver o que o universo tem aí para nos dizer hoje, agora, né? Sobre a energia dessa live, sobre as conexões. Vamos ver. Quatro de ar. Olha que interessante. Vou mostrar a carta para vocês. Quatro de ar. Esse tarô não é um tarô tradicional, tá? Então, as cartas são um pouco diferentes. E aqui, boa noite, Ângela. E aqui, essa carta diz o seguinte: hora de descansar ou tirar férias. Aguarde um tempo antes de tomar uma decisão. Meditação pode trazer respostas. Olha que interessante. O 4 de ar é o 4 de espadas. Ele realmente fala o seguinte: mais do que descansar ou tirar férias, né? Ele fala de um momento onde a pessoa precisa entregar as espadas, né? É o 4 de espadas. Então, normalmente, num tarô mais tradicional, a imagem, vamos ver se eu consigo localizar aqui. A imagem é, na maioria das vezes, uma pessoa sentada e as 4 espadas encostadas ali onde a pessoa está sentada, né? É aquele momento, aqui ó, no tarô tradicional, 4 de espadas é esse. Muitas vezes as pessoas entendem o 4 de espadas como um momento de descanso, né, mesmo. Mas ela não tem só esse significado. Ela tem também o significado de baixar a guarda, né? Descer as espadas, encostar as espadas, né? E as espadas representam, primeiramente, o naipe de espadas, ele representa o pensamento. Portanto, nós estamos falando de que corpo, né? Nós estamos falando do mental inferior e do mental superior. O mental inferior é uma estrutura que está ligada ao ego. Então, quando sai o 4 de espadas,
Normalmente, a ideia é que nós entreguemos as espadas, né? Ou seja, paremos de lutar, tá? Não é necessariamente hora de descanso no sentido de não vou fazer nada, mas não vou mais lutar com as espadas, com a mente, no formato que me prejudica, que me cansa, que não está conectado com a minha verdade, que não está ligado ao que eu desejo ser, ao que eu estou trabalhando interiormente para ser, né? Ou seja, a maioria das pessoas que chegam até o meu canal são pessoas que estão vivenciando o despertar espiritual. E muitas delas iniciaram esse despertar através de uma conexão de almas, né? Na maioria chama gêmeos. E o que acontece? A pessoa que está neste caminho é a pessoa que busca se conectar com o seu eu superior, né? Com o seu eu sou ou com o seu Atma. E hoje, então, eu vou falar muito de Atma. E o que é o Atma? Eu já vou explicar. Mas só para terminar aqui a leitura da mensagem. Então, essa mensagem, ela já abre essa live dizendo para nós que o tema, a energia, é exatamente a que eu me propus mesmo. Falar com vocês sobre entregar este movimento da mente e começar a trabalhar com a consciência superior. Quando a gente faz isso, nós não estamos deixando de nos conectarmos aos outros corpos. Nós não vamos deixar de conectar ao corpo emocional, ao corpo mental inferior. Nós não ficamos totalmente sem esses corpos, né? Só que estes corpos estarão limpos, né? Eles estarão em outra frequência, não mais na frequência do sofrimento, ou da densidade, ou da dor, ou da incompreensão, da insegurança, do medo. Então, realmente, a carta, né, o pessoal que chegou aí agora, eu tirei a carta 4 de espadas, e ela fala sobre exatamente a energia dessa live, que é nós pararmos de nos conduzirmos pela mente e começarmos a nos conduzir pela consciência. E onde está a consciência? Não é o consciente, tá, pessoal? Não é o consciente. O consciente, ele fica na mente, assim como o inconsciente. Não estou falando do inconsciente nem do consciente. Eu estou falando da consciência. A consciência é o nosso eu superior. É aquele que tudo sabe e que tudo é. É o nosso Deus individual, podemos até dizer que sim, afinal de contas, Jesus já nos ensinou que nós somos deuses, não é mesmo? Então, este nosso Deus que se manifesta através de nós, que é essa potência energética superior, que tem essa consciência expandida, né, ao máximo, ou seja, a alma, o eu superior, ele se manifesta através de um corpo, que a gente chama de corpo, né, aqui no Ocidente. No Oriente tem um outro nome, mas aqui no Ocidente a gente chama de corpo. E este corpo, ele é o Atman. Então vocês vão me ver falando aqui na live por várias vezes conexão com o Atman, ok? E o Atman é isso, é essa energia superior. Nós temos, primeiramente, depois do corpo físico, nós temos o corpo que muitas vezes é chamado de duplo etérico ou perispírito, dependendo aí de onde, né, você aprendeu sobre isso. E ele guarda a nossa energia de chakras, nadis, meridianos, linhas axiatonais. E ele faz essa ponte entre essa consciência do consciente, da mente, e os demais corpos. Depois deste primeiro corpo etérico ou duplo etérico, vem então o corpo emocional. E aqui começa um grande problema. Aqui começa o maior problema, vamos dizer assim, né, o maior desafio que existe para todas as pessoas que vivem no planeta Terra. Este planeta Terra, este planeta onde nós vivemos, né, que é dentro de um universo que se chama Nebadon, criado pelo Criador, né, o Filho Criador, conhecido como Micá, não é Arcanjo Miguel, tá, gente? É Micá.
este nosso planeta Terra aqui, ele tem diversas funções. Ele tem diversas situações acontecendo. Ele é um planeta escola, muitas vezes. Ele é um planeta prisão, outras vezes, né? Ele tem várias funções. Um planeta experimento, tá? E uma das funções dele é realmente proporcionar à pessoa que encarna aqui a retornar, a reencontrar, a reativar o seu eu superior, né? O seu Deus interior, a sua luz interior, ou seja, a se unificar com a fonte através da superação do corpo emocional. Então, por isso que aqui a gente começa já tendo aí um grande desafio. E por que esse é um grande desafio? Porque no corpo emocional é onde se localiza as nossas emoções, mas não somente as nossas emoções. Se localiza as emoções do planeta, se localiza as emoções da ancestralidade. O corpo emocional, quando ele foi criado, logo após o corpo mental se dividir em dois movimentos operacionais, ele não se divide em dois corpos, ele se divide em dois movimentos operacionais. Um que é o corpo mental inferior e o outro corpo mental superior. Quando nós começamos a descida, digamos assim, né, saímos lá da mônada, lá das frequências superiores para encarnar neste planeta, nós vamos descendo pelas dimensões, até que chegamos à oitava dimensão. E a oitava dimensão, então, se manifesta a mônada ou a alma através do corpo Atma. E depois disso, vem o corpo Budi, que se manifesta na sexta dimensão. E depois o corpo mental superior, na quinta dimensão. E então o corpo mental inferior e emocional, na quarta dimensão. Então vejam vocês, e o corpo físico e etérico na terceira dimensão. Então vejam vocês, o quanto existe realmente uma queda vibracional, né? Só que quando até o corpo mental superior nós temos a consciência expandida e a conexão tranquila, fluida com o Atman, com o eu superior, com a alma, né, com o nosso Deus interior. A partir desse momento, nós começamos a adentrar a frequência da Terra. Essa frequência mais densa, tá? Porque a Terra tem várias frequências, né? Tem a quinta, tem a sexta, tem, se não me engano, até a 22ª. Mas a partir da quarta dimensão, nós já estamos operando numa energia muito densa. E é onde a nossa consciência é chamada de inferior. E aí nós passamos a operar pelo pensamento e pelos sentimentos. Do corpo mental superior para cima não existe pensamentos e sentimentos. A gente não sente e não pensa. É algo muito interessante e quando a gente começa nesse processo é até complicado de entender, né? Mas depois a gente vai pegando o jeitinho e vai dando certo. E aí o que acontece? Quando este mental inferior começa a adentrar a quarta dimensão, ele tem a necessidade de criar um outro corpo, que é, digamos assim, a estrutura da matéria, a estrutura específica daquele planeta. Do mental superior para cima, a estrutura é do cosmos, da criação, do universo. Do mental inferior para baixo, nós temos então a estrutura do planeta. Seria como conectar os nossos chakras inferiores com os nossos chakras superiores. Vamos dizer assim, para vocês terem uma ideia. Então, estaríamos aqui numa consciência que tem códigos de informação, blocos quânticos de informação que fala do universo, da sua experiência no universo, na criação, em outros, talvez, lugares que você viveu, planetas, dimensões, né? Experiências, tantas. E depois, então, a partir do mental inferior, começa a experiência da Terra. E para se formar o seu corpo físico e o seu corpo etérico, é necessário que o mental inferior, digamos assim, junte todas as informações do planeta. Né? Porque ele vai pegar o quê? Ele vai pegar a estrutura primária daquele planeta. Né? No nosso caso aqui,
A água, a terra, que são as estruturas primárias, né? A água, a terra, o ar e o fogo. Então ele pega a química, né? Aquela fórmula química ali, e faz a junção de tudo aquilo, e então começa a produzir esse mental, esse emocional, esse etérico e esse corpo físico. Portanto, quando nós somos formados, nós temos na nossa estrutura do corpo emocional as informações de todo o planeta e de tudo que aconteceu neste planeta. Por isso que a maioria de nós se lembra de coisas, né? Quem tem os acessos, se lembram de coisas que não viveram. Nem sempre é relacionado a outra encarnação. Pode sim ser, pode ser vidas paralelas, pode ser uma série de coisas. Mas também pode ser ancestralidade, sim. Mas pode ser experiências do próprio planeta, que estão ali nos seus códigos. E o que aconteceu? Eles alteraram, digamos assim, né, os códigos, então, que descem da matriz, criando uma deturpação desses códigos, uma alteração que não é positiva. Então, quando uma pessoa nasce, ela já nasce com 5 emoções: o medo, a raiva, a alegria, o amor, o nojo e a tristeza. São 6 emoções. E a tristeza. Vejam vocês, só sobrou uma boa aí, né? Que é o amor. Mas ainda assim, é um amor que tem uma ideia, um conceito muito mais de apego e codependência, que é o que o bebê precisa, né? Para poder se conectar à sua mãe. Então a gente já nasce numa situação difícil, né? Desafiadora, que são essas emoções. E à medida que a gente vai vivendo, seja uma única encarnação, sejam várias, isso depende, porque hoje em dia já estão sabendo aí que as encarnações não são bem assim, né? Mas esse planeta também sofreu muitas interferências, então aqui existe reencarnação, né? Coisa que não existe em outros planetas, mesmo de terceira dimensão. Então o que acontece? Este corpo emocional está denso, pesado, cheio de informações negativas, cheio de dor e sofrimento, porque afinal de contas, me contem vocês aí, o planeta Terra é um planeta onde existe mais de 50% de alegria, de felicidade, de amor genuíno, ou mais de 50% de dor, sofrimento, raiva, inveja, insegurança, maldade, manipulação. Vocês sabem que o planeta ainda vibra em mais de 50%, abaixo daquela linha média ali do Dr. Hawkins, onde ele fala sobre a frequência. Então, ali do orgulho para baixo, né? Mais de 50% das pessoas vibram constantemente na vergonha, na inveja, no medo, né? No medo principalmente, na raiva, na insegurança, no orgulho, no desejo e nas paixões, né? O desejo seriam as paixões que se tem, o apego e a dependência. Portanto, esse corpo emocional, queira você ou não queira, né? Eu não acumulei nada de negatividade, de coisas negativas no meu corpo emocional. Queira ou não queira, pela sua experiência terrena ou não, o seu corpo já está contaminado. Por quê? Porque ele foi criado a partir desta energia. Então não tem como ser diferente. Muitas pessoas às vezes dizem, né? Eu não tenho apego, não tenho codependência, né? A pessoa pode não ter, desde que ela tenha trabalhado para superar. Se ela não tiver trabalhado para superar isso, ela tem. Só está escondido. E a maioria das pessoas que nasceram a maioria das pessoas que se conectaram a uma chama gêmea, alma gêmea, ou entraram num despertar espiritual, elas têm uma situação muito particular, que é nascerem em lares desajustados. Mães narcisistas, né, famílias que, na maioria das vezes, não puderam dar uma estrutura emocional para essa pessoa. Então, realmente, ela cria automaticamente, sem perceber, uma série de situações desafiadoras que ficam acumuladas no seu corpo emocional e que muda o seu estado de ego para um estado de ego, na maioria das vezes, reativo, evitativo, impulsivo, né?
E aí, então, este corpo emocional, obviamente, estará denso. Bom, isso é uma parte, né, que eu tô meio que dando uma aula, né? Isso é uma parte para vocês entenderem onde eu quero chegar. Eu estava dizendo para vocês sobre a conexão com o Atman. E por que conexão com o Atman? Porque a partir do Atman, você manifesta na matéria o que você deseja, mas não o seu desejo do ego, e sim a vontade divina, vamos dizer assim, né? A vontade do seu Atman, o projeto do seu Atman aqui para você na Terra. E quando a gente foge disso, na maioria das vezes não dá certo, né? Inclusive, até que a gente se ajuste a esse projeto, que no decorrer da vida são vários, mas existe um momento onde existe um projeto mais direcionado. Nesses momentos, quem está no despertar espiritual sabe, vivencia situações muito desafiadoras, seja financeira, seja emocional, seja física, de doenças, né? Ou de ter que mudar completamente a forma de pensar. Portanto, se conectar a essas consciências superiores não é aquela coisa linda, maravilhosa que todo mundo pensa, né? Ai, vou me conectar ao meu eu superior. Quando alguém diz que está em plena paz e tranquilidade, porque está conectado com seu eu superior, desconfia. Desconfia. Por quê? Porque isso é uma ilusão. É uma criação da pessoa que... Dizem por aí, o nome que se dá a isso é ego espiritual. Isso não existe. O que existe são momentos onde a gente sai de um estado emocional que era muito desafiador e sentimos uma leveza, sentimos uma mudança de frequência vibracional. Então, temporariamente, a gente se encontra num estado energético de muito mais paz e tranquilidade. E temos a sensação realmente de estarmos conectados, né, a uma consciência superior, né, que, enfim, é luminosa. Mas, na verdade, é só a frequência. Não é uma consciência eu superior ou Atman. É a frequência sua que subiu e você se encontra num outro plano de frequência. Portanto, não é o Atman, é você. O Atman, ele só é alcançado quando a gente consegue completamente desobstruir os canais que nos ligam a ele. E esse canal se chama tubo toroidal. O tubo toroidal, vocês podem imaginá-lo, que é mais ou menos assim que ele se apresenta. Um tubo mesmo, como se fosse um cano de PVC, tá? Só para terem uma ideia, de cima para baixo, né? Como se ele tivesse ligado lá realmente ao Atman, e vai descendo e vai até o final de você, aqui assim, né? Até o final da coluna. Só que este cano, ele fica mais ou menos fechado, este tubo, ele fica fechado. Mas não é fechado nas bordas dele, porque ele é uma energia, tá? Então vocês imaginem um cano de PVC, né? Só que de energia. E aí, ele está lá. Só que ele tem interferências, né? E o que são essas interferências? Normalmente elas começam a existir a partir do corpo mental inferior, que é o ego, o estado de ego, e o corpo emocional, devido à densidade. Quando entra na densidade aqui da quarta dimensão e terceira dimensão, isso já acontece automaticamente. Então, se antes ele descia límpido, né, a informação vinda do Atman, límpido, brilhante, digamos assim, né, fluido, como uma cachoeira de água, por exemplo, né? Aí descendo assim, de repente, começa a tremer, a travar, como se tivesse pedras ali naquela cachoeira. E aí ele bate numa pedra, bate noutra, espalha água, não é assim? É como se fizesse a mesma coisa com a energia. Este tubo toroidal, ou tem gente que usa um outro nome, até um nome diferente, mas muito conhecido, é Antakarana, tá? Que é também este tubo que nos liga aí à consciência superior. Então, o que nós precisamos fazer? Nós precisamos limpar este tubo, né? Para que essa informação passe. E como a gente faz isso?
fazendo as curas do nosso corpo emocional, reestruturando o nosso corpo mental inferior, ou seja, alterando o estado de ego, saindo da reatividade, da impulsividade, da desorganização, da falta de estrutura ou uma estrutura criada pelo medo, e passando a vivenciar uma experiência onde o mental é consciente, o emocional, ele não interfere, ele é controlado e ele fica num estado, digamos assim, constante, sem ser impulsivo e nem intenso demais, né? As informações que chegam do nosso campo energético também se tornam menos impulsivas, né? Então chega a informação mais leve. Vocês sabem que quando começa ali o movimento de despertar espiritual, principalmente para quem viveu conexão de almas, né? Parece que explode assim, aquela energia é possível até de pegar, né? Muitas pessoas ficam quase enlouquecidas, né, com essa situação. Então, isso acaba, né, porque se torna mais leve, mais suave a energia e se constrói uma estrutura na matéria pautada não mais no medo, e sim na confiança, na segurança do que você está fazendo. E aqui é que entra, então, o aspecto principal do que eu vou falar hoje, que é a manifestação na matéria. Só que antes de entrar por completo nesse tema, eu quero contar para vocês sobre Sanat Kumara. Por quê? Sanat Kumara é um ser que dá forma, a sua luz dá forma à matéria, né? Ele tem essa capacidade de alquimizar a luz e fazer isso virar matéria. Outro ser que tem essa capacidade muito conhecido é Saint Germain, né? Saint Germain faz isso. E o que acontece? Sanat Kumara, dentre outras tantas coisas que ele fez aqui para este planeta, ele não é muito conhecido nessa área de quem está no despertar. Poucas pessoas o conhecem, porque quando ele esteve na Terra, ele não era uma pessoa que realmente ficou aí, foi sendo divulgado pela história. Sanat Kumara, em uma de suas experiências terrenas, foi Melquisedeque. E Melquisedeque está ali no Velho Testamento, né? Então muitas pessoas nem ouviram falar, né? Às vezes até ouve falar da ordem Melquisedeque, mas no plano espiritual, e não sabe que existe um Melquisedeque aqui na Terra. E inclusive na própria Bíblia e nos postulados aí do Testamento, do Velho Testamento, diz que quando Melquisedeque era visto, não se sabia de onde ele vinha e nem para onde ele ia. Ele simplesmente aparecia. O que é também algo que Saint Germain fazia, né? Então as pessoas que conheceram Saint Germain quando ele esteve na Terra por volta aí de 1940, um pouquinho antes de 1940, né? 1840. Ele fez o quê? Ele fazia o quê? Ele aparecia, né, para as pessoas em festas, em jantares, em banquetes, em encontros, né? Falava, explanava, contava sobre alquimia, ensinava uma série de coisas e de repente ele sumia. Ele até tinha residência aqui na Terra, digamos assim, coisa que ninguém soube de Melquisedeque, né? Mas ele reaparecia para as pessoas depois de 10, 20, 30 anos com a mesma aparência física. Isso aí eu acredito que a maioria de vocês já ouviu falar, né? Ele nunca mentiu, ele sempre disse que ele tinha a alquimia da juventude, né? Ele tinha a alquimia financeira, porque todos sabem que ele foi extremamente rico, né? Há quem diz que o ouro de Saint Germain está guardado aqui na Terra em algum lugar, né? E um dia vai ser descoberto, não sei se isso é verdade, mas a verdade é que tanto Melquisedeque quanto Saint Germain, eles tinham essa capacidade de manifestar. Melquisedeque tem uma passagem que ele enche alguns potes de ouro para um certo, se não me engano, rei resgatar um sobrinho, um filho, algo assim. E ele tinha também essa habilidade e tem outros feitos. E Sanat Kumara, Melquisedeque, nos planos angelicais, ele é Saratiel, que é um anjo também que trabalha com manifestação, tá? Então, quando
o Atman, que é a sua consciência superior, deseja que você manifeste na matéria um projeto dele, ele normalmente te coloca em conexão com Sanat Kumara ou com Saint Germain, mas não nessa frequência de transmutação que a maioria de nós conhecemos, mas numa frequência realmente de manifestação na matéria. Mas para isso, é preciso, como eu disse para vocês, limpar o corpo emocional, iluminar o corpo emocional. Há um tempo atrás, na verdade até hoje, a informação que nós temos é que nós dificilmente, né, conseguiríamos chegar a um estado de iluminação na matéria. Seria algo muito difícil e quase que impossível realmente de acontecer, né, numa encarnação. Mas, à medida que as coisas vão mudando, e para algumas pessoas que estão nesse despertar espiritual e estão principalmente em conexão de chão gêmeas, essas pessoas recebem alguns impulsos energéticos vindos do Atman que acelera esse processo, principalmente aquele que está desperto para isso. Então existe um projeto do Atman muito claro para quem está nessas conexões ou para alguns que estão em despertar espiritual, nem todos. Então, gente, o que acontece? Tanto você que está me ouvindo aqui agora, que busca desenvolver dentro do seu despertar espiritual, para se conectar a esse propósito, a esse projeto, ou simplesmente para ter uma vida melhor, para manifestar aqui na sua realidade uma condição melhor que tem relação com as suas emoções, não ficar sofrendo, não ficar se doendo, não ficar com medo, inseguro, com raiva, né, cheio de crenças limitantes. Para você que quer apenas isso, ou para você que está em conexão de almas e deseja, por exemplo, a união com o seu gênio na matéria ou no campo energético, independente, tá? Falou em querer uma vida melhor, uma vida onde você não fica preso nas suas emoções e nem condicionado à programação da tridimensionalidade, o caminho é um, não existe dois. É só um. O caminho de limpeza do seu corpo emocional e reestruturação do seu corpo mental inferior. A partir do momento que você faz isso, você já começa a ter a fusão com seus corpos superiores. Até então, você tem um vislumbre, você tem flashes, você tem momentos de conexão com estes corpos, mas você não se estabiliza. Quando você ilumina o seu corpo emocional, ou seja, você praticamente zera, né? Algumas pessoas dizem que tem que ter mais que 50% do corpo iluminado. Sim, mas para atingir o corpo mental superior, ok? E mais de 60% para atingir o corpo Buddha, mas mais de 80% para atingir o corpo Atman, tá? E quem me contou isso, né? O próprio corpo Atman que me conduz. Então veja vocês, o corpo Atman é tudo o que é. Ele não sente, ele não pensa, ele é. Então, quando você está em contato com o Atman e você diz assim, eu sinto que tal coisa é de tal jeito, não é o Atman. Eu penso que tal coisa é de tal jeito, não é o Atman. Né? Quando você sabe, e essa sabedoria é intrínseca a você, você simplesmente deixou que ela se desenvolvesse em você, de dentro para fora, aí tem grandes chances de ser o Atman. É preciso analisar isso, né, de forma mais profunda para você ter certeza. E por que isso é importante? Porque quando você vai fazendo este movimento, você vai se tornando um avatar. Eu não sei se vocês já viram esse termo, mas os mestres iluminados, né, como Buddha, como o Adyashanti, os mestres do Advaita Vedanta, do budismo, do hinduísmo, Jesus, né, e outros, o que eles dizem? Que quando você se conecta verdadeiramente com esse Atman, você perde, digamos assim, né,
todo o senso do eu, né? O eu morre, tá? E o que é esse eu que morre? É o eu individual, né? É o eu ego, é o falso eu. E o que fica é o seu verdadeiro eu, porque você ainda está individualizado, porém está unificado com o Atman, com o seu eu superior. Tem muita coisa ainda para unificar depois disso, mas por hora já está muito bom, né? Tá ótimo. Isso, agora é possível. É possível de fazer isso. Muitas pessoas já fizeram. Se vocês começarem a pesquisar aí nos chats da vida, né? E no Google, vocês vão ver. Existem muitos mestres que já atingiram a iluminação. E a iluminação, de fato, é atingir o corpo, a limpeza completa, né? E ativar a luz no corpo emocional e no corpo mental superior. Isso não significa que você não vá sentir e não vá pensar. Por quê? Porque você não perdeu os outros corpos. Então você pode estar operando através dos outros corpos também. Você vira uma unidade, tá? Uma unidade eletromagnética que opera em conjunto. Então, ora você opera pelo corpo emocional. E o corpo emocional traz o quê? Alegria, traz cor, traz ânimo, disposição, né? O que antes a gente poderia chamar de paixão pelaquilo que faz, por exemplo, né? Admiração, isso é a função do corpo emocional. Então, quando você limpa o seu corpo emocional e você vai fazer alguma coisa e sente uma alegria genuína, né? Você vê cor naquilo, você, nossa, eu estou muito feliz, ou apaixonado, ou fazendo um projeto que, né? Até brilha a pessoa, os olhos da pessoa, você vê que ela faz, né? Aquilo com muita alegria. Ela está operando pelo corpo emocional. Quando ela estrutura o seu trabalho, ou o seu projeto de vida, ou o seu dia, como mais ou menos uma agenda, com horários, com o que vai ser feito, né? Com tudo isso, você está operando com o corpo mental inferior, contudo de uma forma, como eu disse para vocês, depois de iluminado, não mais naquela consciência anterior de tudo difícil, de ter que estar ali, né? Ali em cima, porque é Matrix, tem horário, tem... Não opera assim mais, né? Mas é aquele que estrutura, que organiza. E aí, quando você está operando pelo mental superior, você é analítico, você tem uma percepção muito clara da sua vida, né? Como se estivesse de fora, tem neutralidade. Você tem facilidade para tecnologias, por exemplo, e fica querendo muito se conectar a coisas de tecnologia, né, que expanda a sua consciência para este campo quântico, tá? O mental superior é muito quântico. E quando você começa a ter uma sensação da criação, do cosmos, da mônada, fica muito ligado a essa energia, você está operando pelo corpo Budi. E quando você sente que o tudo é nada e o nada é tudo, então você está operando pelo corpo Atman. O corpo Atman muitas vezes traz uma sensação pra gente de vazio, né? E isso é muito bom, porque quando você se esvazia, você permite então que ele se manifeste. E este conjunto passa a operar em você na realidade terrena de uma forma, com uma engrenagem, com uma engenharia muito mais bem feita, né? Muito mais fluida, porque está em alta frequência vibracional. Então assim é que você... gente, isso aqui é uma cartilha. É uma cartilha, que é a engenharia mesmo da conexão com o Atman. Como chegar ao Atman. Exatamente desse jeito que eu estou contando para vocês. Então era isso que eu queria trazer nessa live de hoje e aproveitar vocês para poder convidá-los para amanhã, quarta-feira, dia 29, nós nos reunirmos pelo Zoom para que eu pudesse trabalhar com vocês algumas ativações para ajudar vocês a limpar o corpo emocional, né? E começar a reestruturar esse corpo mental inferior e também
ir ativando uma potência maior da sua chama trina, que é a conexão mais forte que você tem aí, a correspondência, né, do corpo Atma, é a chama trina, para que vocês então começassem a expandir o cardíaco e também a elevar a frequência vibracional. Inclusive, eu deixei uma ativação gratuita no novo canal. Aproveito também para convidar vocês, porque este Instagram e o canal que eu tinha antes no YouTube, em breve eu vou fechar, né? Tô só fazendo essa mudança, essa transferência, que faz parte desse novo momento que eu vivo, né? Realmente é um projeto do Atma, né? Eu fechar os outros canais, então a gente tem que obedecer, né? Aqui nós somos agora, quem atinge essa condição passa a ser um avatar, né? Apesar de que, assim, para quem entra numa conexão de chamas gêmeas e consegue avançando, sabe que a gente só avança depois que a gente se torna realmente bastante obediente e ouve as orientações aí das consciências superiores, né? Então, para quem já está nesse ritmo aí, nem é tão difícil assim. Mas para quem ainda se debate, ainda briga, é porque muitas vezes está operando na dor e no sofrimento, né? Mas muitas vezes tem dor e sofrimento, mas ainda assim aceita este comando e facilita enormemente a vida. Independente se você já fez muitas curas ou não, eu digo para vocês, se não chegou ainda neste lugar do corpo Atma, então continue fazendo. E amanhã é isso que eu vou trabalhar com vocês no coletivo, tá? Aqui nesse canal, nesse Instagram, eu vou deixar, nessa live, eu vou deixar o link de inscrição, mas vocês podem ir na bio também e acessar o meu WhatsApp, falar diretamente comigo, tá bom? E aí vocês podem participar amanhã, às 8 horas da noite, dia 29/4, quarta-feira, desse trabalho que eu vou realizar, a pedido do Atma, ok? E agora, o que eu proponho para vocês? Tem dúvidas? Querem me perguntar alguma coisa? Pode mandar a pergunta aí, enquanto eu vou tirando as cartas aqui para vocês, que eu prometi também que ia fazer a leitura de cartas, não é? E para a leitura de cartas, eu vou trazer aqui para vocês 2 cristais que eu sempre trago. Esse aqui é o quartzo verde, tá? Piramidezinha do quartzo verde. E esse aqui é a piramidezinha do quartzo rosa. Tá bem clarinho, mas é o rosa. Então, se conecte agora com seus mentores, guias, né? Para você sentir qual desses aqui é o que mais te atrai ou o que mais está aí na sua frequência, para você saber, né? As cartas que vão te dar algum tipo de orientação, de dica, ok? Para vocês aí. Alguém tem alguma pergunta aí, gente? Aproveita, vamos tirar as dúvidas, né? Porque esse é um processo incrível. E olha só, nesse sentido, busquem também, uma dica que eu trago para vocês, busquem também se aproximarem mais de Sanat Kumara, e lá no meu Instagram novo, que se chama @Shambhala, com 2 L's, Shambhala Portal. Lá eu tenho várias informações sobre Sanat Kumara, tá? E no canal também do YouTube, o canal novo, que se chama Portal Shambhala, tá? Eu também trago vários vídeos. E tem também vídeos que falam de conexão de almas, não somente de despertar espiritual ou de limpeza do corpo emocional, tá? Então vamos lá? Ó, para vocês que chegaram aí agora, eu vou tirar as cartas. E se você tiver alguma pergunta, né, deseja aí que o universo traga para você alguma coisa, uma orientação, escolha. Ou a pirâmide verde, ou o quartzo rosa aqui, a pirâmide rosa, para que eu possa fazer a leitura para vocês. E para quem já estava assistindo a live antes, se quiserem me fazer perguntas, fiquem à vontade. Eu estava dizendo também, lá no canal do YouTube, eu deixei uma ativação gratuita lá, vocês podem ir lá e fazer. Essa ativação que está lá vai fazer parte do nosso trabalho de amanhã, mas não será só aquela ativação, tá? Então, se de repente alguém pensar, eu já estou fazendo aquela ativação, não substitui, porque aquela ativação é realmente para você começar a expandir o cardíaco e eleva a sua frequência temporariamente, daquela forma que eu coloquei lá. Agora, o que eu vou fazer com vocês amanhã é um tratamento mesmo, um tratamento coletivo,
tá ok? E aí vai fazer limpeza no seu corpo emocional. Então tá vivendo momentos de insegurança, de desafios, de esse desejo de manifestar na matéria algum projeto, seja no campo profissional, no campo pessoal, de saúde, de relacionamento, para quem está em conexão de almas, situações aí que acontecem, em relação a essa outra pessoa, em relação ao que você tem que fazer na Terra, o que você tem que vivenciar, enfim. Tudo isso, nós vamos estar trabalhando, essas ideias e essas situações, tá? Com a limpeza do corpo emocional. Por quê, gente? Porque é o que eu disse para vocês, o corpo emocional é aquele que dificulta você de ter clareza, de ter discernimento. Vocês já viram aquela frase que diz assim, quando a pessoa fica com raiva ou quando ela fica com medo, ela fica cega, não entende nada, fica meio perdida, paralisada, não é assim? Então, as nossas emoções, elas provocam isso em nós. Eu vejo, pelos anos que eu trabalhei com conexão de almas, o quanto as pessoas se confundem, criam ilusões a partir de algumas ideias, justamente porque o emocional está muito abalado, porque está com muitas feridas emocionais. E essas feridas emocionais vêm de outras encarnações, vêm de outras experiências, estão acumuladas aí no seu corpo emocional. E como eu disse no início aqui da live, não é só as suas experiências, mas a experiência deste planeta que está presente no seu corpo emocional, porque ele é feito da frequência deste planeta. Então você está interligado. Muitas vezes as pessoas pensam assim, nossa, eu estou sentindo uma coisa, mas eu sei que isso não é meu, Muitas pessoas sentem isso. Então pode ser da sua ancestralidade, pode ser dos seus familiares que estão na sua casa. Não é espírito, espírito. Não, pode ser que seja em algum momento, apesar de que atualmente no planeta não tem mais espírito andando por aí, Foram já retirados. Mas tem chips e implantes. Isso é outra coisa que nós vamos trabalhar amanhã também, tá? Nesse trabalho que eu vou fazer, vai ter os comandos estelares e eles normalmente fazem desligamentos de chips e implantes, tá? Então, é um trabalho incrível. Mas o que eu estava dizendo para vocês, o corpo emocional, ele capta as energias do planeta todo. Se está tendo ali uma guerra no Oriente, se está tendo ali uma revolta não sei onde, as pessoas mais sensíveis, elas sentem e não sabem de onde vem. Só que isso está acumulado, a frequência daquele tipo de energia está presente em você. E aí é onde a gente sofre e tem dificuldade de lidar com as coisas da vida, porque isso atrapalha. Vamos pensar aqui. Quando você não está bem emocionalmente e você está trabalhando, se você atende pessoas, ou quando você não está bem emocionalmente e você vai comprar alguma coisa, vai no supermercado, por exemplo, a sua cabeça não funciona, não é assim? Você fica perdido, vai tentar pegar alguma coisa, vai comprar ou tá vendendo algo, para um cliente, algo assim, você se perde ali, E aí depois não sabe nem por que se perdeu muitas vezes, Aí diz assim, minha cabeça está fraca hoje, não é mais ou menos assim que acontece? Então, isso é interferência do seu corpo emocional e do seu estado de ego. Sabe aquele incômodo assim no peito, uma dorzinha, uma ansiedade, Quantas pessoas estão ansiosas atualmente, Eu ativei aqui um aplicativo que ele, eu não sei se é exatamente assim que se fala, mas é Tríades, acho que é isso, É ligado ao Instagram. E aí eu tava vendo lá, Gente, vocês não têm noção de quantas pessoas, principalmente mulheres, mas tem muitos homens também, mais ou menos assim, com a idade de 35, 30, a maioria não chega nos 40 anos de idade. E aí eles colocam lá, É um aplicativo onde as pessoas, digamos assim, são mais sinceras do que o Instagram, E aí as pessoas colocam que já acordaram com uma ansiedade muito forte, Já acordaram com uma dor no peito, um incômodo, uma falta de ar, uma síndrome do pânico. Tem muitas pessoas vivendo essa situação. E aí ficam sem emprego, ficam sem trabalho, ficam sem motivação.
acabam arrumando relacionamentos onde eu chamo de match das feridas, né? A gente pode dar match com seres mais iluminados, mas a maioria dos matches é de ferida emocional, né? Então, nossa, eu reconheço aquela pessoa, parece uma alma gêmea, eu lembro de outras vidas. Sabe o que você está reconhecendo a maioria das vezes? O seu vazio interior, a sua dor, o seu sofrimento, é que você está reconhecendo naquela outra pessoa. Existe alma gêmea? Existe alma gêmea? Existe. Sim, existe. Mas até esses, quando se reconhecem, começa o reconhecimento pelo match da ferida emocional. As feridas emocionais são rejeição, abandono, traição, injustiça e humilhação. Tá? Não tem um ser nessa terra que não viveu isso. E se caso ele não tenha vivido isso, existe na estrutura dele, como eu disse para vocês, no corpo emocional, essas feridas planetárias e ancestrais. Por isso que Jesus precisou ser criado a partir somente de Maria. Por quê? Porque o gene masculino, tá? Existe uma especificidade que traz, que é, digamos, a porta aberta para esses códigos adulterados do planeta. Então, é onde, né, as pessoas dizem, porque é um milagre isso, aquilo. Não, é porque Jesus realmente, como um ser muito evoluído, um fractal de Micah, né, do criador deste planeta, deste universo, ele precisava vir mesmo com uma frequência e sem esses problemas, né, próprios da densidade. Porque criar estes problemas emocionais ele não ia criar. Mas ele não poderia encarnar já com tudo isso aprisionado nele. Então foi onde eles conseguiram concebê-lo sem o gene masculino, né? Então desvendando aí mistérios, né? Então vamos lá, para quem escolheu aqui o cristal verde, vou tirar aqui agora, vai se concentrando aí. Eu vou tirar uma única carta do tarô tradicional e uma carta de mensagem para cada um desse aqui. Vamos ver o que o universo tem para dizer para você que está aí conectado ao coletivo do pessoal do cristalzinho verde aqui, o quartzo da pirâmide verde. E aí, gente, aproveita que vocês estão aqui me esperando tirar a carta, vai lá no meu canal novo, Portal Shambhala. Shambhala com 2 L's. S-H, né? E 2 L's no final. @Portal Shambhala. Faz sua inscrição lá e aciona o sininho. E depois você assiste lá os vídeos, faz a ativação. E também faz a sua inscrição, né? Para você participar amanhã desse encontro de cura, tá? Que eu vou fazer com vocês para ajudar na liberação e transmutação de todas essas questões que a gente está conversando aqui. Vamos lá. O planeta está chamando para isso, né? Está chamando para essa nova energia, esse segundo despertar. É para isso, então, nós precisamos limpar esse corpo emocional. Amanhã às 20 horas, viu? O link do meu WhatsApp tá aqui na bio. E aí você pode mandar mensagem e fazer a sua inscrição. Vamos ter aí uma noite de cura, expansão do cardíaco, expansão da consciência, elevação da frequência vibracional, curas, retiradas de chips, implantes. O negócio aqui é bom, é tudo junto. E é possível, é só ativar a alta voltagem. E é possível, e é essa a proposta mesmo. Essa proposta é de Sanat Kumara, em conjunto com o meu eu superior, o meu Atman, né? E os comandos estelares, comando cristalino, comando Santa Esmeralda. Ó, já tirei aqui as 2 cartinhas do cristalzinho verde, vou tirar aqui do rosa, e aí eu vou contar pra vocês o que tem nas cartas. Então, vamos lá. Só beber uma aguinha aqui. A carta do tarô tradicional,
aqui, não tão tradicional, do quartzo verde. É o 6 de ouros. O 6 de ouros, ele fala de reciprocidade, tá? O 6 de ouros fala de quando você tem no seu ser, né, na sua estrutura interna, você já trabalhou sua estrutura interna, você já fez muitas curas, você já está apto a fazer a doação daquilo que você tem. E essa doação não é uma doação necessariamente material, tá? Ela ocorre na matéria, mas ela é uma doação energética, uma doação emocional. Já viram quando a gente fala assim, cada um dá aquilo que tem? E aí, às vezes você está num relacionamento afetivo, né, num relacionamento conjugal, ou mesmo com os filhos, com a família, com alguém do trabalho, né? E aí você nota que aquela pessoa não tem reciprocidade, né? Você, às vezes, oferece para ela, não vou dizer para vocês que é coisas materiais, mas, por exemplo, atenção, ajuda, compreensão, compaixão, né? E essa pessoa ela não tem troca com você, né? Porque muitas vezes ela não tem o que oferecer. E isso acontece muito na conexão de chamas gêmeas. Mas tem uma outra questão também. As pessoas, quando não fizeram as curas do seu corpo emocional, ela, na maioria das vezes, elas têm um comportamento ou empata ou evitativo. São os comportamentos mais conhecidos, tá? Tem o narcisista também, né, manipulador, mas os três são muito conhecidos, mas o empata e o evitativo é muito conhecido. O manipulador, ele suga a sua energia. Tudo que você dá, ele quer mais. Tudo que você dá, ele quer mais. E normalmente, o manipulador, ele encontra, o narcisista, né? Ele encontra a pessoa que empata. Porque a pessoa que é empata, aquela que faz tudo pela outra, entende muito os outros, né? E aceita, não, fulano fez isso por causa disso, quer apaziguar, né? Quer aquela coisa. E está sempre fazendo pelos outros. O salvador, né? Que ele está sempre ajudando. Isso é muito comportamento de divino feminino, né? Está no corpo feminino ou masculino. Pessoas que trabalham na área da saúde, na área da espiritualidade, na maioria das vezes são empatas. Né? Empatas desorganizados, desequilibrados, desregulados. Na maioria das vezes encontra no seu processo de vida, né, se casam, na maioria dos casos, né, se casam com narcisistas. Né? E esse narcisista, ele suga a energia da pessoa, ela dá tudo para ele, né? Ela passa a fazer parte da vida dessa outra pessoa, né? E faz tudo, e parece que nunca é o suficiente. E essa outra pessoa, na maioria das vezes, é fria, calculista, né? Mais distante. E quando percebe que você, às vezes, deu aquela escapulida, não está mais ali tão subjugado, aí, então, ele traz alguma ação, né, faz alguma coisa e que você acha que é algo bom, né, tá te oferecendo, tá sendo recíproco com você. Mas, na verdade, é tudo muito calculado, né? Alguns nem percebem que são assim, né? Tem traços narcisistas, não são exatamente narcisistas por completo, vamos dizer. São traços narcisistas. Isso é muito comum devido ao tipo de criação que a pessoa teve, né? Ela recebeu uma criação que desenvolveu nela a necessidade do controle, porque são pessoas que têm muito medo e bloqueiam completamente as suas emoções. E o empata, por outro lado, não bloqueia nada, não tem limites e acaba sofrendo muito, se sentindo sozinho e muito sobrecarregado. E aqui, então, a mensagem é essa, para você observar em relação às suas condutas, né, onde você se encontra. E tem também o evitativo. Né? O evitativo é aquela pessoa, você já viu aquela pessoa assim que parece que tudo que você fala com ela não entra, não mexe com a pessoa. Né? Você pode estar sofrendo, você pode estar feliz, né? Parece que aquilo não penetra no campo daquela pessoa. Uma pessoa que tem uma barreira, né?
muitos divinos masculinos nessa conexão de chamas gêmeas, né, têm esse tipo de comportamento. E também são estilos, né, perfis que se associam ao empata. O empata foi aquela criança que, quando acontecia algum problema em casa e ela ajudava a resolver, ela era útil, os pais gostavam. Então ela se sentia amada, tá? Aqui de forma bem resumida, tá, gente? Então ela se sentia amada. Ela cresceu entendendo que se ela ajudar as pessoas e fizer tudo pelas pessoas e for gente boa, né, e salvar o planeta, né, então ela vai ser amada. As pessoas que nascem muito conectadas à espiritualidade e têm aí um polo invertido, né, com várias crenças, não importa se é espírita, evangélico, espiritualista, tá? Isso aí não importa. O que acontece muitas vezes? A pessoa é assim também, né? Ela é a salvadora. Ela sente que ela tem uma missão, né? E na maioria das vezes quem está em conexão de alma sente que tem a missão de salvar o outro. Não tem essa missão, nem de salvar o planeta, nem de salvar o outro, né? Tem algumas tarefas que podem ser aplicadas para o trabalho, né, neste planeta e com o outro. Mas isso normalmente chega depois que a pessoa já fez muitas curas. Enquanto ela está fazendo curas, ainda não é, digamos, o projeto mais oficial do Atman, né? São os propósitos que nos levam a chegar nessa condição de conexão com este projeto, que de fato seria então auxiliar o planeta, porque aí você se torna um pilar de luz. Quando dizem assim, que algumas pessoas, sementes estelares, trabalhadores da luz e chamas gêmeas, precisam ser um pilar na Terra, do que está dizendo? Né? Está dizendo que você tem que se iluminar. Não é que você vai ser um vaso e a luz vai estar ali com você. Não. É a sua luz. Né? É quando você se tornou o avatar e fusionou com o seu átomo. Antes disso, você é o vaso. Por isso que muitas pessoas acreditam que estão numa frequência muito elevada. Mas por quê? Principalmente os terapeutas. Por quê? Porque ele é o vaso. Né? Então ele fica o tempo todo sentindo a presença de uma frequência superior. E aí muitos caem no erro de não fazer suas limpezas do jeito que precisam ser feitas, né? Achando que já estão em outro nível, mas o nível é só mental. Já atendi muitos terapeutas assim, muitos mesmo, que acreditam estar numa condição, mas não, é porque aí você é o vaso, tipo essa garrafinha, né, que está cheia de água. Então a energia aqui não é sua, é da consciência superior. Agora, quando você se torna o vaso, é porque você fusionou com essa água. Então, a água e o vaso são a mesma pessoa, né? Digamos assim, né? Vamos lá. E aí, a mensagem é o 6 de fogo. Olha só, 6 de copas, aliás, 6 de ouros, né? E 6 de fogo, 6 de paus, né? Que fala da alma. Aqui, ó, a carta, ó. É um homem aqui num cavalo, né? E tem várias pessoas aqui. E aí diz assim: vitória. Boas notícias estão a caminho. Reconhecimento público ou prêmios. O que está dizendo aqui, né? Que se fez sentido para você essa explicação que eu trouxe, você vai ficar mais alerta ao trabalho que você precisa fazer com o seu corpo emocional. E mesmo que você já esteja num estágio mais avançado mesmo, você vai ficar mais alerta o quanto é importante você continuar nesse processo. Tá legal? Então, você vai obter vitória fazendo esse movimento, ok? E aí, amanhã, né, dia 29, quarta-feira, às 20 horas, pelo Zoom, eu vou fazer com vocês, então, um trabalho de cura. E esse trabalho de cura não é só... eu já curei muita coisa do meu corpo emocional. Ok, mas como eu disse, não é só isso. Nós vamos trabalhar a elevação da sua frequência, a expansão da sua consciência, retirar chips, implantes e trazer para você um maior impulso energético de conexão com a sua chama trina, que é a correspondência do seu Atman, aqui mais próxima de você, né? Para que você, então, comece esse processo de fusionar, se você já estiver apto para isso, né? A gente vai fusionando aos poucos, aliás.
A gente vai se conectando aos poucos, né? Para depois, aí, mais pro final da jornada, a gente fusionar. E aqui, então, para quem escolheu o quartzo rosa, deixa eu só ver aqui como é que tá a bateria, porque tava acabando. Esqueci de colocar para carregar. Olha só, para quem escolheu o quartzo rosa, aqui veio para nós o Cavaleiro de Paus. Olha que bacana. Ó, quem escolheu o quartzo verde, eu me atrevo aqui a dizer que a energia do quartzo verde está falando realmente que precisa de muitas curas no corpo emocional. Para quem tirou o quartzo rosa, aqui está falando que a energia, né, do quartzo rosa aqui que está presente nessa leitura, está falando que você já começou o processo. Né? Aqui, ó, o Cavaleiro de Paus, ele representa o movimento da alma, mas ainda não é o Rei de Paus, nem a Rainha de Paus, né? O Rei de Paus e a Rainha de Paus seria, então, aquele que representaria uma cura mais, né, mais, digamos assim, mais completa. E, no caso, se fôssemos para a gente trazer essa ideia de cura, muito de forma linear, porque não é exatamente assim que funciona, mas só para vocês terem uma ideia, de acordo com o tarô, se chegaria a um estado bem mais elevado na consciência do imperador para o masculino e da imperatriz para o feminino, né? Então, para vocês se localizarem aqui, para ter uma ideia de quanto trabalho ainda precisam fazer. Mas aqui, para você que escolheu esse quartzo rosa, você já está se movimentando, você já está avançando, né? Está aqui correndo, pulando esse gramado, né? Então já existe um trabalho sendo feito aqui a partir da sua alma, tá? Para fazer todo o processo de cura do seu corpo emocional. Contudo, gente, existe uma questão aqui. O seu foco precisa ser no impulso que você recebe do seu corpo emocional e dos outros corpos, e você não tem ainda uma habilidade para lidar com este impulso. O que é este impulso? Na maioria das vezes é o que a gente chama de intuição. Só que é uma intuição que vem mais, digamos, mais forte, né? Às vezes vem pelo cardíaco e, né, até dói às vezes o cardíaco. E o que acontece? Devido às crenças, às ideias que se tem a respeito da espiritualidade, muitas pessoas se sentem compelidas a agir rapidamente diante daquilo que elas acreditam que é a mensagem. Só que a mensagem, quando ela vem dos corpos, né, superiores, ou mesmo do seu mentor, do seu guia, ela não vem num formato de palavras no seu idioma, né? Ela vem em blocos de informação, que a gente chama bloco quântico, tá? Então é um bloco de energia que tem informações padrão. Existem códigos ali, tá? Códigos energéticos que você precisa decodificar. Então, quando você recebe um impulso energético, a primeira coisa que você sente, na maioria das vezes, está realmente relacionada com o que a informação com o que os códigos estão dizendo. Contudo, nem sempre é exatamente aquilo que você pensa sobre aquilo que você sentiu, tá? Porque, como eu disse para vocês, os códigos, eles não sentem e não pensam, eles são códigos de frequência e quando você decodifica, então você entende a mensagem. Mas essa decodificação, ela pode acontecer de várias formas, depende da consciência que você se encontra. Se você se encontra numa consciência que ainda tem as crenças limitantes, os traumas, os bloqueios emocionais, normalmente essa decodificação, ela vai estar, a mensagem que você vai entender, ela vai estar ainda sugestionável às suas crenças. Né? Então você não vai ter tanta clareza assim do tipo de informação que chega para você. E aí é onde nós acabamos tendo esse impulso, né? Por quê? Porque existe
nós temos 4 pilares de sustentação do ser na Terra, né? O emocional, o mental, o espiritual, o identitário ou energético e o material. Então, este que é o espiritual, o identitário, que a psicologia fala, né? Ou energético, é ele que é mais impulsivo. E aí, quando você recebe uma intuição, você acredita que é aquele pronto. E às vezes não analisa, ou analisa pouco, ou analisa sob a sua ótica, que ainda traz, né, as questões emocionais ou crenças. E aí muitas vezes você age no calor da emoção, né? E aí não costuma dar muito certo, né? Então aqui também está falando disso. Para você que tirou esse quartzo rosa, fique atento a isso, né? A decodificação desses impulsos, tá? E busque fazer essas limpezas para que você tenha maior clareza da mensagem que chega para você. Afinal de contas, possivelmente você deve estar em conexão com essas mensagens constantemente, né? Quartzo rosa fala muito de coração, e coração é o nosso magnetismo, né? É a sede da nossa consciência, né? E aí, então, olha que bacana, né? Saiu junto aqui a mensagem da carta do O Sonhador. E isso cai muito bem, né? Porque o sonhador, quando ele está ainda nesse movimento de maior ilusão, aliás, nesse movimento mais emocional e impulsivo, ele cria ilusões. Então aqui, essa energia, ela está querendo dizer para você assim, faça esse trabalho com você, para você não criar ilusões, para você não passar dificuldades, para você não passar maiores desafios, e sim utilizar essa sabedoria interna, interior, né? De uma forma que realmente seja útil para o seu processo e não fique, digamos aí, dando cabeçada, né? Até descobrir de fato a resposta. Porque a resposta não vai estar em você especificamente, ou na pessoa que fez uma leitura de cartas, ou no símbolo que você viu, na sincronicidade. A resposta a melhor resposta, na verdade, ela vai acontecer quando você estiver com menos interferências destes corpos. Quanto menos interferência, mais fidedigna seria essa resposta, né? Ou essa mensagem que você recebe da sua alma, dos seus corpos, dos seus mentores, ok? Então aqui é isso que está te pedindo, está te ajudando, né? Ajudando você a olhar para essa questão e não se confundir, tá? Aí a pessoa diz, mas tem certeza que é isso, né? Aí o tempo passa e ela vê que é porque ela estava naquela consciência, por isso ela entendia que era isso. E aí, gente, tem uma outra questão também. Muitas vezes as pessoas vivem isso. E isso também acontece muito com terapeutas e com quem está na conexão de chamas gêmeas. Depois, acredita que decodificou direitinho a informação e tem aquele procedimento, né? Aquela atitude frente à informação que acredita ter recebido como intuição. E aí o resultado não é bom. E a pessoa acha, então, que o problema é da espiritualidade e fica muito chateado com a espiritualidade, né? Ai, mas por que eu me senti enganada? Já tive muito cliente terapeuta de chamas gêmeas, né? Que diz assim, não, mas eu tenho certeza que eu recebi uma informação assim, assim. Eu estou me sentindo enganada pela espiritualidade, né? Mas não foi isso. Até porque mentores e guias até informam pra gente num código mais próximo do que a gente vive aqui na Terra. Mas os outros corpos não, né? O corpo emocional, por exemplo, ele envia informações através de símbolos. E o corpo mental inferior também, né? Já o corpo mental superior é através de aspectos mais quânticos. E decodificar essas coisas não é uma coisa fácil, né? A gente tem que ter treino, dedicação e realmente desobstruir esse antacarana, né? Esse tubo toroidal, né? Então aqui o sonhador está alertando sobre isso, mas está dizendo uma outra coisa também que é muito bacana. Está dizendo assim, vai, experiencia, confia, né? Mas confia trabalhando. Não confia só deixando a intuição agir. Trabalhe a seu favor. Limpe os seus corpos, estude, né? Porque é assim que a gente vai se aprimorando. E a mensagem aqui diz assim, um salto de fé. Siga os seus sonhos, oportunidades inesperadas. Ó.
Então você está tendo sim apoio para seguir os seus sonhos. Mas nós não podemos construir sonhos ilusórios. Nós temos que tirar a ilusão, né, e deixar somente aquilo que de fato é a experiência que tem que ser vivida. Tá ok? E a fé? A fé é em si mesmo, no seu Deus interior, em você, para você começar então a despertar o seu poder pessoal. Tá legal? Não coloque nas mãos dos outros, nem da espiritualidade, nem do Atma, aquilo que é seu, que é a sua vida, a sua trilha, o seu caminho. Tá ok, gente? Eu tinha dado oportunidade para vocês fazerem aí as perguntas, mas não tive nenhuma pergunta, né? Caso vocês se lembrem de alguma coisa que gostariam de perguntar, depois vocês podem deixar aqui nos comentários. E mais uma vez eu quero lembrar vocês que amanhã, dia 29/4, quarta-feira, às 20 horas, eu vou então trabalhar com vocês através do Zoom, tá? Essa ativação de cura que vai ajudar a limpar os corpos, ativar a maior frequência aqui com a sua chama trina, retirar chips, implantes, depende do que você precisa naquele momento, né? Então, esses grupos, os comandos estelares que eu trabalho, os legionários da luz, né? Eles vão atuar de acordo com aquilo que é necessário para você, mas o atendimento vai ser coletivo, tá legal? E é muito bom esses atendimentos, a frequência é elevadíssima e se eu fosse você não perderia. Aqui na bio tem o link do meu contato e se você estiver me vendo pelo YouTube, eu vou deixar na descrição. Tá legal? Para vocês fazerem a inscrição de vocês. Eu vou ficando por aqui. Agradeço a vocês por estarem comigo aí até esse finalzinho aí da live. Espero que tenham gostado de tudo aí que eu disse, ou pelo menos de uma parte, né? E depois deixem aqui para mim o feedback, tá bom? Um grande abraço e até a próxima live. Tchau, tchau.